Função do primeiro grau ou função afim é o tema da aula de hoje. Uma função é classificada de primeiro grau sempre quando ela puder ser escrita na forma y igual a x mais b. Em outras palavras, é uma função cuja incógnita, comumente expressa pela letra x, está elevada à potência 1 e que tem o coeficiente a diferente de zero. Coeficiente é o valor que acompanha, tá? Coeficiente a, o valor que acompanha o x. Elas podem ter diferentes nomes. São elas: função polinomial do primeiro grau, equação do primeiro grau, função afim, polinômio do primeiro grau. Significa a mesma coisa. Chama-se função polinomial do primeiro grau qualquer função de real para real, dada por uma lei de formação f de x igual a x mais b, onde a e b são números reais fixos, com a diferente de zero, e chama-se função polinomial do grau a qualquer função f em reais, de reais para reais, dado por uma lei de formação f de x igual a x mais b, onde a e b são números reais fixos, com a diferente de zero, e x e f de x chamados de variáveis. Os números a e b são chamados de coeficientes. Quando a gente fala em uma equação, a lei de formação é o y igual a x mais b. Quando a gente vai para a função, passa a ser f de x igual a x mais b. O valor de y e o valor de f de x têm o mesmo significado. Então, é a mesma coisa. Sobre os coeficientes a e b, o a sempre acompanha o x e o b é a minha constante. Ele fica sozinho, sem acompanhamento de letras. Então, meu primeiro exemplo, 5x menos 3. Quem acompanha o x é o 5, então o valor de a vale 5. E o menos 3 está aqui fora sozinho, menos 3 é o valor de b. Então, lembrando, a sempre acompanha o x. Quem acompanha o x agora é o menos 2. Então, menos 2 é o valor de a e o 7 é o valor de b. Nesse caso, quem acompanha o x é o 11 e nós não temos o valor de b. Significa que o b vale 0. Na equação, na lei de formação, nós podemos obter algumas informações importantes. Então, só para relembrar que é importantíssimo, o valor de f de x é a mesma coisa que o y. Tem muita gente que confunde isso. E os valores coeficientes. O coeficiente a, ele me diz se eu tenho uma função crescente ou se eu tenho uma função decrescente. Então, exemplo, tem um plano cartesiano, e vou colocar uma reta. Essa minha reta, ela está crescendo. Significa que o valor de a, ele vai ser positivo. Significa que o valor de a vai ser maior do que zero. Se eu faço uma reta, calma aí, foi quase. Ó, descendo, decrescente, significa que o a é menor do que zero. Sobre o valor de b, é o único ponto que intercepta o eixo y. O valor de b. Então, se eu tenho uma reta, se eu tenho um plano cartesiano e eu tenho uma reta, e eu digo para vocês que aqui vale, sei lá, menos 3 e aqui vale 2. O único ponto que intercepta o eixo y é o valor de b. Então, nesse caso, o b vale 2. Por que isso? Aqui é a interseção. É o 0, 0. Então, eu tenho uma função f de x igual a x mais b. Vou substituir. Esse meu ponto aqui, o x vale 0 e ele sobe até o 2. Então, é o ponto 0, 2.
O f de x é o y do meu par ordenado. O y do meu par ordenado vale 2. Vou substituir. Vai ser igual a que multiplica o x do meu par ordenado. O x do meu par ordenado, 0. Qualquer valor vezes 0, 0. Logo, 2 é o valor de b. Então, sempre olhou o gráfico, interceptou o eixo y, já sabe que vale b. Sobre o plano cartesiano, só para relembrar aí os pontos. Eu tenho aqui no meio a origem, que é o ponto 0, 0, que é o encontro dos eixos. O meu eixo da horizontal é o eixo x, ou eixo das abscissas. Na vertical, é o meu eixo y, ou ordenadas. Partindo do zero para cá, eu tenho os números positivos, à direita os números positivos, à esquerda, negativo. Para cima, positivo, para baixo, negativo. Então, vou colocar um ponto aqui. Quem vai ser esse par ordenado? É só prolongar. Ó, para o eixo x, encontrei o 5. O par ordenado, primeiro vem o x, depois vem o y. Então, primeiro, para o x, 5. Prolongando para o y, 1. Então, par ordenado, 5 e 1. Só para relembrar. Se eu coloco um ponto aqui no 3, o valor de x descia para o eixo, 0. E o y, o próprio 3. Se eu coloco aqui, por exemplo, o meu x é o menos 5 e o meu y na altura do 0. São os pares ordenados, só para a gente relembrar. Para a equação da reta, nós vamos primeiro localizar, né, o plano cartesiano. Para cá eu tenho o eixo das abscissas, x. Para cá, ordenada, valores de y. Eu vou identificar os meus pontos. Aqui eu tenho 6 e o 0. Aqui eu tenho o x vale 0 e o y vale 3. Vou escrever a lei de formação. E vou substituindo. O f de x é o y do meu ponto. Então, nesse exemplo aqui, o y vale 3. Então, vou substituir. 3 vai ser igual a que multiplica o x. O x vale 0, mais b. Quem multiplica o a? Quem multiplica o 0, 0. Logo, 3 é igual a b. Vou fazer a mesma coisa com outro ponto. F de x vai ser igual a x mais b. F de x é o y nesse caso aqui vale 0. 0 vai ser igual a que multiplica o x vale 6. Mais b. Só que nós descobrimos que o b vale 3. Se não desse para substituir, vocês iriam resolver por sistema. O mais 3 vai para o outro lado como menos 3. Vai ser igual a a vezes 6. E o que multiplica a letra vai para o outro lado dividindo. Menos 3 sobre 6 é o valor de a. Então, simplificando isso aí, vou simplificar aqui por 3. Menos 3 por 3, menos 1. 6 por 3, 2. Então, a lei de formação f de x igual a a. O a menos meio vezes x mais b. E o b vale 3. Aqui é a mesma coisa, só vou dar uma dica, tá? Poderia fazer como a outra questão. Vou só dar uma dica para a gente resolver um pouquinho mais rápido. Vamos usar o método de Sarré aqui. Primeira coisa, eu vou identificar os pontos. É só uma dica. Esse ponto, o x vale 0 e o y vale 3. E esse ponto aqui, o x vale menos 2 e o y vale 0. Olha como é rápido.
Vou escrever aqui 0 e 3, menos 2 e 0, x e y. O primeiro ponto eu vou repetir, 0 e 3. Na forma decrescente aqui, nós vamos multiplicar. Ó, 0 vezes 0, 0. Menos 2 vezes y, menos 2y. E x vezes 3, 3x. Na hora de voltar, a gente vai trocar o sinal. 3 vezes menos 2, menos 6. Vou trocar o sinal, mais 6. 0 vezes x, 0. E y vezes 0, 0. E aí a gente vai repetir isso aqui. Ficou aqui, ó, menos 2y mais 3x mais 6 igual a 0. A intenção a partir daqui é deixar o y sozinho e positivo. Então eu vou jogar ele para o outro lado. Vou escrever aqui, ó. Vou repetir 3x mais 6 e vou jogar ele para cá. 2y. E aí o que multiplica o y, eu volto dividindo. Deixa eu só subir isso aqui, que ficou apertado. Vamos lá. Vou repetir. 3x mais 6. E quem multiplica o y vem dividindo. Pode deixar dessa maneira, ou pode trocar. Pega o y e escreve f de x. F de x vai ser igual a 3x sobre 2. Se quiser simplificar também pode, olha. 6 dividido por 2, 3. E aí a gente volta para cá, ó, que o b vale 3. Então vamos lá, um exemplo aqui para complementar. A função real de variável, real, definida por f de x igual 3 menos 2ax mais 2 é uma função crescente. Para eu obter uma função crescente, o valor de a ele precisa ser maior do que 0. Beleza, já temos um resultado aqui a para marcar errado. Porque observando a função, o valor de a é quem acompanha o x. Quem acompanha o x é o 3 menos 2a. Logo, esse valor que precisa ser maior do que 0. Então, vou deixar o menos 2a aqui. E o 3 vem para cá como menos 3. O valor que acompanha o a não pode ser negativo. Então, eu preciso multiplicar por menos 1. Menos 1 vezes 2a, 2a. Quando eu multiplico uma inequação por menos 1, o sinal troca. Era maior, passa a ser menor. Menos 1 vezes 3, 3. Agora sim, quem multiplica o a passa para o outro lado, dividindo. Então, a resposta, 3 sobre 2. A menor do que 3 sobre 2. Letra B. Próximo exemplo, PUC Minas. Uma função do primeiro grau é tal que f de menos 1 igual a 5. Quem fica entre parênteses é o x. E f de 3 igual a menos 3. Então, f de 0 vale quanto? Esse primeiro par ordenado aqui, o x vale menos 1. E o f de x, ou y, vale 5. Nesse exemplo, o x vale 3 e o y menos 3. E nesse caso, o x vale 0 e o y não conhecemos. Se quiser fazer pelo método Sarri, sai rapidíssimo. A gente vai pelo tradicional mesmo. Então, primeiro, lei de formação vai ser igual a x mais b. E aí nós vamos substituir. Vou substituir esse primeiro. O f de x, 5, vai ser igual a a que multiplica o x menos 1 mais b. Então, só arrumando, eu tenho 5 igual a menos a mais b. E vou fazer a mesma coisa com esse segundo aqui. Lei de formação é a mesma, f de x igual a x mais b. Vou substituir. O f de x menos 3 vai ser igual a que multiplica o x, 3 mais b. Só arrumando, eu tenho menos 3 igual a 3a mais b. E aí nós vamos resolver por sistema.
Para resolver por sistemas, nós vamos observar os valores das letras. A é o menos 1, aqui é o 3. O B positivo e B positivo. Para eu poder conseguir montar, eu precisava de um positivo e um negativo, números opostos. Então, eu vou multiplicar uma linha por menos 1. Vou multiplicar essa daqui. Menos 1 vezes menos 3, 3. Menos 1 vezes 3A, menos 3A. E menos 1 vezes B, menos B. E essa aqui eu vou repetir como ela é. 5 igual a menos A mais B. E vamos resolver esse sistema. Somando. 3 mais 5, 8. Menos 3A menos A, menos 4A. Menos B mais B, zerou. 8, vou jogar o menos 4 para cá. Logo, A vale 8 dividido por menos 4, menos 2. E aí nós vamos pegar uma linha qualquer e substituir. Vou pegar essa daqui que é mais fácil. Ó, 5 é igual a menos A. A vale menos 2. Mais B. Então, eu tenho 5 igual a 2 mais B. Vou jogar o 2 para cá trocando o sinal. 5 menos 2 é o valor de B. Logo, B vale 3. Agora, nós vamos substituir. F de x é igual a A. O A vale menos 2. Mais B, que é o 3. E ele me confirma que o x vale 0. Então, é só substituir. F de 0 vai ser igual a menos 2 vezes 0. Mais 3. Qualquer valor vezes 0, zerou. Logo, F de 0 vale 3. Letra C. Espero que vocês tenham entendido. Estou preparando uma listinha aí para vocês praticarem bastante. Beijos, até a próxima.